Vamos continuar nossa conversa a respeito das vanguardas europeias. Bom, como você já sabe, o impressionismo, ainda na segunda metade do século XIX, ele iniciou esse período de, de rompimento, digamos, sistemático com a arte tradicional e preparou o terreno para o surgimento dessas tais vanguardas europeias. Eu já falei de duas delas, que foram as duas primeiras, né? O expressionismo, que na verdade surge ainda no final do século XIX, e o cubismo, que já surge no século XX. Existem ainda mais quatro vanguardas europeias que você precisa conhecer. E aí a gente vai vendo como, de fato, as vanguardas foram se espalhando pelo continente europeu, cada uma com a sua particularidade. Então a gente pode falar do futurismo, que foi sobretudo italiano. A gente pode falar do cubofuturismo, russo. A gente pode falar do dadaísmo e do surrealismo, sendo que esses dois movimentos talvez tenham uma base mais francesa, mas acabaram também chegando a outros países. Bom, vamos começar com o futurismo. A grande figura do futurismo, sem dúvida alguma, é o escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti. Aliás, acaba sendo interessante a gente notar que o futurismo é o primeiro desses movimentos cujo principal nome é um escritor. Foi um movimento que fez o caminho inverso das outras vanguardas. As outras vanguardas, em geral, surgiram nas artes plásticas e depois chegaram à literatura. E aqui não, aqui o Marinetti primeiro cria o futurismo literário para depois influenciar outras formas de manifestação artística. Bom, você está vendo aqui uma reprodução da primeira página do Le Figaro, famoso, importante jornal francês. Foi exatamente aqui, 1908, que foi publicado o Manifesto da Literatura Futurista. E o fato, né, de o futurismo começar, né, com um manifesto, em palavras, né, já mostra a sua vinculação, sem dúvida alguma, à literatura. E a grande característica do futurismo é justamente o elogio ao mundo das máquinas. O poema do Fernando Pessoa, que você leu, em que ele diz, né, poder exprimir-me como um motor se exprime, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Enfim, são as grandes características, sem dúvida alguma, do futurismo. Essa comparação, digamos assim, com esse mundo das máquinas, que é avaliado de maneira extremamente positiva. Bom, esse futurismo ultrapassou as barreiras, né, da Itália e acabou chegando até mesmo à Rússia. E foi lá na Rússia que surgiu o cubofuturismo. O cubofuturismo ele é rigorosamente anterior à Revolução Russa, que é de 1917. Mas, de algum modo, a Revolução talvez se aproprie de certos valores do cubofuturismo. O próprio nome, acho que cubofuturismo, já dá a entender que esse movimento ele mistura características do cubismo, do Picasso, com o futurismo do Marinetti. Nas artes plásticas, a grande característica do cubofuturismo foi o uso de cores fortes e às vezes a incorporação de letras, né, uma coisa mais sincrética à pintura. Na literatura, o grande nome vinculado ao cubofuturismo talvez seja o mais importante, é,
poeta russo, né, do século XX, o Mayakovsky. E esse movimento atingiu outras artes também, chegou até ao cinema. Isso que você está vendo aqui é justamente o cartaz de um dos filmes mais importantes de todos os tempos, o Encouraçado Potemkin, do grande cineasta Sergei Eisenstein. O filme, enfim, baseado, né, em fatos reais, e a rebelião de marinheiros do Encouraçado Potemkin acabou sendo justamente um elemento precursor da própria Revolução Russa. Bom, alguns anos mais tarde, já perto da década de 20, vai surgir mais uma vanguarda europeia que a gente chama de dadaísmo. Sem dúvida alguma, essa é a maior das vanguardas. E o dadaísmo foi a mais iconoclasta, a mais revolucionária das vanguardas. Os dadaístas, o Tristan Tzara, o Marcel Duchamp, eles queriam, na verdade, promover uma própria reflexão sobre os limites da arte. É famoso aquele texto do Tzara, em que ele diz que para fazer um poema dadaísta basta recortar palavras de uma revista, tal, misturá-las e depois colá-las no papel de qualquer forma. Quer dizer, é claro que isso não é um poema, mas eles queriam justamente rediscutir o que é arte e o que não é. Aqui então você vê duas famosas instalações do Duchamp, né? A fonte, na verdade é um urinol, é um mictório, e a roda de bicicleta. E quando esses objetos, digamos assim, funcionais pragmáticos são colocados no museu, a gente justamente pensa, né, o que deve e o que não deve ser considerado arte. Bom, e a última das vanguardas, já mais na década de 20 mesmo, foi o surrealismo. O surrealismo do André Breton e do Salvador Dalí, né? Esse quadro aqui famoso do Salvador Dalí, A Persistência da Memória. O surrealismo ele faz uma ponte muito interessante com a psicanálise. A psicanálise freudiana, né, os trabalhos do Dr. Freud. E o surrealismo ele vai tentar trazer para a arte justamente uma certa dose de ilogicidade. As pinturas surrealistas elas vão quebrar justamente com as nossas expectativas. E tudo isso porque o surrealismo tenta trazer para a arte uma dimensão onírica. Onírico é tudo aquilo que está ligado ao sonho. E não se trata, portanto, de uma tentativa de representação fiel dessa realidade. Então, os relógios aqui que parecem cansados, digamos assim, eles dão bem a ideia do que é essa ilogicidade do surrealismo.